Vimos a ameaça de Donald Trump com submarinos nucleares, que foi seguida pelo anúncio da Rússia sobre os Resniks e a produção em série, além do fato de que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia declarou que suas próprias restrições a mísseis de alcance intermediário foram suspensas devido, em particular, às ações dos Estados Unidos, assim como as ações da OTAN nos últimos meses e anos. Então você pode comentar sobre essas escaladas nesse contexto, já que você tem acompanhado o que está acontecendo nesse conflito. Acho que essa chamada ameaça nuclear dos dois submarinos sendo, por assim dizer, nucleares, ou submarinos de classe superior, sendo, como Trump disse, posicionados perto da Rússia, interpreta mal e distorce toda a questão, e, portanto, não acho que os russos vão levar isso muito a sério. Esses submarinos da classe Ohio, essencialmente equipados e capazes de armas nucleares, são armas de segundo ataque. Ou seja, depois que a Rússia supostamente tivesse feito um primeiro ataque aos Estados Unidos, todo o objetivo desses submarinos, que estão sempre em operação, sempre, já há 2 lá, não é como se houvesse algum propósito em enviar mais. Eles ficam silenciosos no fundo do oceano. Silenciosos porque qualquer ruído, qualquer partida de motor será detectado pelos russos, que têm sistemas acústicos em toda a área. E eles têm submarinos de ataque que vão seguir esses. Então, sugerir que você vai enviá-los abertamente pelos mares. Kellogg, o suposto conselheiro de Trump, estava meio que sussurrando, bem, vamos enviar toda a frota e eles podem patrulhar para cima e para baixo. Quero dizer, o objetivo é justamente que eles não sejam exibidos. Nenhum russo sabe onde eles estão. Esse é todo o propósito de uma força de segundo ataque. Ela fica quieta, sem fazer nada, no fundo do oceano por um período, talvez 2 meses, ou o que for. E então é substituída por outros 2. E o objetivo disso é realmente apenas estar lá, caso haja um primeiro ataque russo. Só isso, não para ameaçar a Rússia. Então eu acho que todos os russos que entendem um pouco sobre a geopolítica das armas nucleares vão perceber que tanto Kellogg quanto Trump, o que eles estavam dizendo era tão ridículo. Deve ter feito o Pentágono arrancar os cabelos, dizendo, sim, vocês querem que a gente envie toda a nossa capacidade de segundo ataque para fora, à vista, para que os russos saibam exatamente onde está tudo? Vamos lá, isso é o oposto do que faríamos. Então, não acho que eles tenham levado isso muito, muito a sério. Acho que o que isso fez foi dar um pretexto para o Putin voltar a um tema que ele já aborda há muito tempo. Isso já está na agenda dele há muito tempo, e isso serviu de gancho para ele realmente dizer, ok, vocês têm colocado mísseis de alcance intermediário e curto na Europa. Sim, o Tratado INF, se preferir, já não é mais válido no momento, mas nós o estávamos observando e cumprindo de forma não oficial. Mas agora estamos deixando isso de lado. Na verdade, vamos ter que responder a isso posicionando nossos próprios mísseis de curto e médio alcance. E ao mesmo tempo, não por coincidência eu suspeito, ele mencionou o míssil Zircon, que não é nuclear, mas sim um míssil hipersônico que pode alcançar qualquer lugar da Europa. Já está em produção em série e está nas mãos do exército russo e, portanto, está disponível. E o grande diferencial, se preferir, é que ele é muito mais eficaz do que uma arma nuclear por causa de sua precisão. Esse é o fator decisivo, sua precisão. Ela pode realmente identificar com precisão, pode identificar a sede do M6 ou a sede do Mossad e atacar precisamente sem causar danos colaterais ao redor, destruindo completamente o alvo. E como eu disse, não é nuclear e pode ter múltiplas ogivas. E agora isso está em produção em série, produção em massa. Então, eles estão mudando o cenário. O que a Rússia parece estar fazendo são 2 coisas. Eles disseram, antes de tudo, que precisamos estar cientes de que, no Pacífico e naquela região, a Rússia também é vulnerável, mas lá temos nosso aliado, a Coreia do Norte.
Mas na Europa, vamos criar uma nova arquitetura de segurança. E veja, isso não é algo como uma ameaça ou uma contra-ameaça. É uma nova arquitetura, porque é isso que a Rússia tem dito desde o início. Putin deixou isso claro em seu discurso no dia 14 de junho. O que é necessário, a causa raiz do problema na Ucrânia, é, se preferir, a falta de uma arquitetura de segurança que proteja a Rússia e os interesses russos. E precisamos começar a criar essa arquitetura. Bem, o Ocidente está simplesmente ignorando o tratado e seguindo seu próprio caminho. Então a Rússia decidiu que vai estabelecer sua própria arquitetura. Agora, será que isso vai levar o Ocidente a fazer algo que realmente precisa ser feito, que é restabelecer ou renegociar um tratado de mísseis nucleares de alcance intermediário e curto, ou não? No momento, parece não haver nenhum interesse nisso. Você deve se lembrar, só para reforçar, que os Estados Unidos colocaram mísseis tanto na Polônia quanto na Romênia. E durante aquelas conversas, as primeiras que aconteceram entre Biden e Putin, depois das conversas, Blinken deixou claro para Lavrov que os americanos pretendiam colocar esses mísseis na Ucrânia. Bem, o tempo de voo da Romênia ou da Polônia até Moscou é de cerca de 7 ou 8 minutos. Se você os colocar na Ucrânia, é cerca de 2 ou 3 minutos. E isso simplesmente não é aceitável. É por isso que aquelas conversas, naquela época, fracassaram completamente. Da última vez que conversamos, Alastair, falamos sobre o ataque ucraniano apoiado pelos Estados Unidos aos bombardeiros estratégicos. Agora estamos em uma situação um pouco diferente, com, como você disse, o tratado nuclear do qual a Rússia nunca se retirou. Mas também há esse desenvolvimento, não sei se você viu, ainda que as conversas estivessem acontecendo, com ambos os lados dizendo que eram positivas entre os Estados Unidos e a Rússia, houve um farejador nuclear do Senado dos Estados. Na verdade, não estou familiar com essa terminologia, mas a Força Aérea enviou um. É um avião projetado para rastrear testes nucleares na atmosfera, e ele voou próximo às bases nucleares da Rússia, no noroeste do país, no mesmo dia em que Blinken e Putin estavam se encontrando. E decolou da RAF Mildenhall, uma base do Reino Unido, e viajou ao longo da costa oeste da Noruega. Então estou curioso, o que você acha disso? Como você vê esse tipo de movimento? E você escreveu em seu artigo que a Rússia está criando uma nova arquitetura estratégica na ausência de restrições internacionais. Como tudo isso se relaciona? Por que há entusiasmo neste momento com essas conversas? Mas você disse que viu muito pouco movimento do lado dos Estados Unidos. Isso é mais uma confirmação disso? O que eu acho que isso significava era que os americanos, assim como os russos, depois do que aconteceu, depois das declarações um tanto tolas de Trump e Kellogg sobre colocar todos os seus submarinos na superfície e navegá-los ao redor da Rússia, quero dizer, isso veio claro, como você disse corretamente, após os ataques em teia de aranha, as suas capacidades nucleares estratégicas, suas principais capacidades nucleares estratégicas. Isso foi, por assim dizer, o ataque feito por drones e inserções, armas pré-posicionadas que atacaram seus bombardeiros estratégicos. Claro, a Rússia vai observar isso muito de perto e se perguntar por que eles fizeram isso. Há uma intenção de ataque? Eles estão planejando atacar nossas armas estratégicas? Se sim, estão planejando alguma capacidade de primeiro ataque? Você precisa pensar nessas coisas se for presidente da Rússia ou de qualquer grande estado. Então, sem dúvida, eles estão fazendo isso. E eles já pensaram nisso. Porque também, a segunda coisa que influenciou o pensamento russo sobre isso e que realmente os chocou foi o que aconteceu com aqueles ataques em forma de teia de aranha. Porque, veja, esses ataques foram inseridos antecipadamente e lançados remotamente contra a frota de bombardeiros nucleares. E eles perceberam que estão muito vulneráveis a isso. Mas ainda mais porque tivemos uma sucessão. Um ataque de decapitação contra o Hezbollah
uma tentativa de ataque de decapitação contra os Houthis no Iêmen e depois um ataque de decapitação real no Irã contra os comandantes de linha do Irã e seus cientistas nucleares. Isso significa que a Rússia precisa pensar muito cuidadosamente sobre qual é essa nova forma de guerra que os Estados Unidos estão preparando e considerando. É preciso colocar isso em contexto e então entender o que está acontecendo. Claramente, a Rússia está observando para ver se há alguma mudança no status de alerta das forças ocidentais após essa declaração. Por mais absurda que tenham achado vinda do Trump, eles estariam esperando, observando para ver alguma mudança no status. O Ocidente está se mobilizando. O Ocidente está se mobilizando de alguma forma, se preparando para agir. E se eles não virem isso, então vão ficar tranquilos. Mas como eu disse, não acho que essa proposta do INF esteja diretamente ligada às declarações sobre os submarinos. Isso é algo que o Putin já tinha guardado na manga há algum tempo. Na verdade, já ouvi falar disso há bastante tempo. Ele queria retomar isso porque os mísseis intermediários que o Ocidente vem colocando, e você sabe que eles estão planejando colocá-los na Alemanha em seguida, quero dizer, isso ameaça a Rússia de forma existencial. Não dá para simplesmente ignorar e continuar observando tratados que já não existem mais e fingir estar satisfeito com isso. É preciso reagir, e é isso que está sendo feito. Mas não é, digamos, um ato ameaçador. É um ato defensivo, essencialmente uma nova arquitetura de segurança para tornar a Rússia mais segura. Você sabe, foi o Ministério das Relações Exteriores da Rússia que divulgou essa declaração, e eles apresentaram uma série de exemplos, com a Alemanha sendo um deles. Mas você também mencionou a região Ásia-Pacífico, e lá também foram citados exemplos. Por exemplo, as Filipinas. Você poderia falar sobre isso e como isso pode influenciar a postura entre Rússia e Estados agora? Até que ponto essas questões nucleares pesam nas relações entre os dois lados, em meio a esse conflito existencial para a Rússia na Ucrânia? Bem, isso significa que eu acho que a posição da Coreia do Norte se torna crucial, porque então a Rússia pode, se quiser, basear mísseis na Coreia do Norte, sua aliada lá, que cobrem tanto a região Ásia-Pacífico, quanto podem até alcançar os Estados Unidos. Mesmo mísseis intermediários, não os mísseis cobertos, por assim dizer, pelos tratados START. Então é uma mudança realmente importante na arquitetura, e é uma mudança para uma posição global que a Rússia está assumindo nessa questão. Qual é o efeito disso? Está aproximando muito mais China, Rússia, Índia, Irã, entre outros, como os principais elementos. E eles veem agora, e é por isso que as tarifas se tornaram uma questão tão importante, porque eles podem ver, por exemplo, as tarifas na Índia, que agora vão ficar em 50% por enquanto. Trump diz que pode removê-las. Quem sabe? Mas com essas tarifas, e eles disseram, e o embaixador dos Estados Unidos na OTAN disse, haverá muito mais sanções secundárias sobre estados que mantêm relações com a Rússia. Vamos lá. Isso é uma verdadeira guerra econômica. Isso é uma guerra contra os BRICS. Quero dizer, chamamos de tarifas. São sanções. São uma forma, é a instrumentalização das tarifas para fins geopolíticos. E por isso os BRICS estão tendo que reagir. A Índia já começou a reagir contra isso. E outros estados vão se unir. E os BRICS e outros têm capacidade de revidar. Não acho que as sanções propriamente ditas, não sei se elas já foram realmente anunciadas contra a Rússia, se há sanções anunciadas contra a Rússia. Isso não estava claro para mim quando olhei hoje de manhã. Mas se estiverem, quero dizer, terão muito pouco efeito sobre a China ou a Índia. A China tem sido absolutamente inflexível quanto a isso. Eles disseram aos Estados Unidos, de forma inequívoca, quero dizer, de maneira direta para os chineses, que tendem a ser muito corteses e educados em sua linguagem,
Mas disseram, ouçam, no que diz respeito ao que fazemos em termos de comprar petróleo da Rússia ou do Irã, isso é assunto nosso, não é da sua conta. Vamos conversar com vocês sobre as relações diretas entre China e Estados Unidos, mas fiquem fora dessas outras áreas. Vamos continuar garantindo nossa segurança energética com a Rússia e o Irã. Então, estamos vendo uma grande espécie de reação começando, porque agora ficou muito claro, com essas tarifas, que os Estados Unidos estão travando uma guerra econômica contra os BRICS. E os BRICS precisam encontrar uma saída. Não se trata mais de economia ou posições comerciais. Esta é uma forma que eles têm de lutar por sua autonomia e lutar por sua soberania, ou então vê-la desaparecer e se tornar, você sabe, simplesmente dependente do fato de os Estados Unidos permitirem ou não que você negocie com este ou aquele país. E então eles também perdem suas fontes de fornecimento de energia. Energia segura já não está mais disponível. Então, é uma questão importante. As sanções, especialmente as impostas à Índia, são muito simbólicas dessa guerra econômica que está sendo travada contra os países do BRICS. E agora eles veem muito claramente que ou reagem ou perdem sua autonomia. O presidente do Brasil, Lula da Silva, disse que vai, porque o próprio Brasil, por exemplo, no BRICS, realmente não tem poder para negociar com os Estados Unidos. Ele vai tentar organizar os países do BRICS juntos para enfrentar essas tarifas. Mas, Alastair, enquanto você falava, isso me fez lembrar das reações iniciais do Trump. Ele foi criticado por essas tarifas secundárias, ou deveríamos chamá-las de sanções, sobre a Índia por causa da Rússia. E muitos na mídia ocidental estão dizendo, por que você está destacando a Índia e não a China? Esta foi a resposta dele. Então vamos ver o que acontece nos próximos. Você vai ver muito mais. Você vai ver muito mais. Você vai ver tantas sanções secundárias. Sim, senhora. Segundo Trump, ainda há muito mais por vir. E eu queria saber sua reação a isso também, porque temos a questão nuclear, claro, as tensões entre os Estados Unidos e a Rússia. Temos o conflito na Ucrânia, com muitas questões ainda não resolvidas. E então, o presidente Trump emitiu recentemente uma ordem executiva em que, como você disse exatamente, Alastair, não houve uma declaração de mais sanções especificamente contra a Rússia. Mas no anúncio das sanções secundárias, ele chamou a Rússia de uma ameaça incomum e extraordinária à segurança e à política externa dos Estados Unidos. E diz, entre outras coisas, que a importação para os Estados Unidos de certos produtos da Federação Russa, incluindo óleo, petróleo, combustíveis derivados de petróleo, óleos e produtos de destilação, será alvo dessas sanções secundárias. Então, como tudo isso se encaixa nesse movimento que muitas vezes parece um vai e vem entre conversas muito frias, nos últimos meses, muito frias, entre os Estados Unidos e a Rússia, sem muitos avanços, e agora, recentemente, tem havido mais movimentação. Como tudo isso se relaciona? Porque parece uma menção contraditória. Bem, você vai ter que analisar isso. Quero dizer, à primeira vista parece, sabe, muito beligerante. Mas na verdade o que eu acho que isso significa, e essa é só a minha opinião pessoal, é que de fato o presidente, embora tenha muitas atribuições executivas, por assim dizer, garantidas na Constituição, o poder de tarifas e arrecadação de receitas ainda é constitucionalmente do Congresso. Ele está contornando isso ao invocar uma lei de emergência, dizendo que os Estados Unidos estão em situação de emergência, e sob a lei de emergência, isso legitima sua capacidade de impor sanções e sanções secundárias a outras pessoas. Então, acho que é isso que estamos vendo. É em parte uma tentativa de contornar os problemas legais, porque na verdade isso é prerrogativa do Congresso. É o Congresso que deveria emitir tarifas, decidir sobre tarifas. Ele tem muitos outros poderes executivos, mas esse está com o Congresso. Então, acho que isso provavelmente explica o que estamos vendo. E esses poderes estão seguindo seu caminho até a Suprema Corte.
Eu não ficaria nem um pouco surpreso se não demorar muito para que a Suprema Corte reafirme o direito do Congresso de ter controle geral sobre esse aspecto, ou seja, arrecadação de receitas e tarifas, como está previsto na Constituição. Então vamos ver isso acontecer. E por isso ele está sendo, na minha opinião, muito meticuloso ao dizer que há uma emergência e uma ameaça à nossa nação por parte da Rússia. Quer dizer, isso é um absurdo. Não existe uma ameaça dos russos aos Estados Unidos. Mas acho que tudo se resume a encontrar uma forma de contornar esse problema legal antes que, por assim dizer, a Suprema Corte decida contra ele. Alguns sugeriram, Alastair, que Lindsey Graham está comandando a política externa em muitos aspectos para o governo Trump. E seus comentários são muito, especialmente nas redes sociais, mas de modo geral, muito instrutivos. Ele fala sobre como entende completamente e aplaude a decisão de Donald Trump de impor uma tarifa de 25% à Índia, porque a Índia insiste em comprar o petróleo de Putin para sustentar a máquina de guerra, permitindo que o banho de sangue na Ucrânia continue. E ele deixou o mundo em alerta. Trump deixou de que se continuarem comprando o petróleo de Putin, não terão mais acesso à economia americana. Muito bem, senhor presidente. O senhor é o líder forte e decisivo que o mundo estava esperando para acabar com o conflito na Ucrânia. Isso tem algum impacto sobre a Rússia, Alastair? Porque, se você ouvir Lindsey Graham, ele tentaria te convencer, ou tentaria convencer, caso não seja convincente de que sim. Certamente, isso tem um impacto na Rússia. E um dos objetivos desta reunião com Witkoff, que acabou de acontecer para os russos, era entender de fato quais são os limites de poder impostos ao presidente. Está bastante claro que ele está, até certo ponto, encurralado. O caso Epstein não dá sinais de desaparecer. Na verdade, está se espalhando cada vez mais, tornando-se algo ainda maior. E ele está tendo problemas com seus apoiadores do MAGA. Tudo começou com o ataque ao Irã, que eles não gostaram, porque sentiram, sabe, que era exatamente o que Trump havia dito. Ele prometeu que não haveria mais guerras no Oriente Médio. Nada de, não vou começar nenhuma guerra. Eu não vou fazer isso. E então ele atacou, sem provocação e em um ataque surpresa. Ira, se preferir. Quero dizer, foi do nada, mais ou menos. Na verdade, foi coordenado até certo ponto com o Irã, mas ainda assim foi inesperado. Eles deveriam começar negociações no domingo seguinte com Witkoff, que já estava se preparando para ir até lá para novas conversas, e então, pum, eles foram atacados. Então, o que eles estão perguntando, na verdade, o que Putin, e estou colocando de forma muito mais ousada do que Putin, que é muito cuidadoso com suas palavras, diria, mas eles estão questionando quem realmente está no comando dos Estados Unidos. Trump está no comando? Ele é capaz de agir? Ele está no comando no sentido de que tem capacidade, de que pode dizer coisas, realmente querer dizê-las e depois cumpri-las. Caso contrário, qual é o sentido da relação? É disso que se trata um relacionamento. Ambos os lados precisam ter confiança de que o outro lado diz o que realmente quer dizer e que é capaz de cumprir. E afinal, nesse estágio, mesmo nos primeiros passos que demos no início, a normalização da relação entre estados geralmente começa com coisas simples. Você tem embaixadas e diplomatas designados para os respectivos países, e você tem aviões voando entre eles. Nada disso aconteceu. Nada. E há aqueles na Rússia que dizem, sabe bem, ele está falando sério? E se ele está falando sério, por que não faz algo? E eu já disse antes, uma das coisas mais óbvias a se fazer seria lidar com toda a pressão vinda da Europa para armar mísseis a ponto de alcançar cada vez mais fundo a Rússia. Bem, isso se baseia em uma determinação presidencial de Biden que autorizou a CIA a realizar, se quiser, ataques com mísseis nas profundezas da Rússia. Bem, não seria muito difícil para Trump vir a público e dizer, bem, sim, houve essa determinação durante a última administração, mas quem sabe?
Pode ter sido assinado pelo Alto PEN. Eu nem sei se isso é válido. Então eu disse à CIA para parar com isso, mas não acontece. Então a Rússia olha e pensa, sabe, será que ele realmente consegue chegar a um acordo? O que está prendendo ele? O que está impedindo ele? E quero dizer, a primeira resposta para essa pergunta é que o Senado está tentando impedi-lo. Quero dizer, esses projetos de lei que estão sendo apresentados, teve um apresentado na semana passada, eles incluíram em uma medida de gastos que foi adicionada a medidas de gastos já existentes, mais $1 bilhão para a Ucrânia. Bem, o MAGA não vai gostar nada disso. Eles não vão gostar. Você sabe, você disse que não haveria mais dinheiro indo para a Ucrânia durante a campanha. E ele realmente não pode impedir isso, porque há uma opinião muito forte no Senado, especialmente entre alguns republicanos. E o que estamos discutindo aqui, para ser bem direto, é realmente uma luta dentro do Partido Republicano, pelo controle do partido e para afastar o apoio MAGA de Trump. E para se preferir, devolver o Partido Republicano ao que era antes. Um partido único, como era, com a elite dos clubes de campo comandando o Partido Republicano e não os deploráveis do cinturão da ferrugem dos Estados Unidos. Então, sim, quanto espaço ele tem, então, para negociar? Quanta margem de manobra existe? Era isso que eles esperavam descobrir nessa reunião.